Olá, bem-vindo de volta, aventureiros. Achava que não iria ter mais vídeos do Fantasy. Achou muito, mas muito errado. Rolou uma impercepção. E hoje vamos continuar as histórias do mundo antigo com mais um Campeão do Caos. O verdadeiro significado de quem vê cara não vê coração. Sigvald the Magnificent, também conhecido popularmente, coloquialmente, como Sigvaldo Magnífico, porque em português o pessoal gosta de chamar de Sigvaldo. Bem, o Sigvald é um campeão do caos, abençoado por Slaanesh. E assim como os campeões do caos, ele não ganhou tudo que tinha de mão beijada, ele teve que correr atrás para conquistar o seu assento no trono de Slaanesh. Não é qualquer um que chega lá no colinho daquela que tem sede. Como ele conseguiu essa proeza? Muito bem, a nossa história começa mais ou menos uns 300 anos antes da idade atual do Velho Mundo. Com certeza não ocorreu uma coisa chamada End Times e o mundo não acabou. Então, dos eventos que estão acontecendo no Velho Mundo, há 300 anos atrás, em Norsca, uma criança nasceu. Uma criança perfeita, sem nenhum defeito, sem nenhum traço assim feio ou qualquer coisa fora do padrão. Uma criança assim exemplar desde o nascimento, com uma única exceção. Atrás do pescoço da criança tinha uma marca de nascença. É a marca de Slaanesh, mas calma, isso vai vir depois. Bem, tirando essa mínima marca de nascença, que logo foi tampada pelo cabelo mesmo e não aparecia mais nada, era um corpo fenomenal. As pessoas que olhavam para aquele corpo, muitas ficavam assim apaixonadas e fora, assim, tu não conseguia conversar com ele direito, a pessoa perdia a voz, perdia a palavra, olhando para essa magnificência, esplendorância, qualquer termo exagerado, o Slaanesh gosta disso. Bem, o Sigvald desde a infância foi filho de um nobre, de um earl, no caso um líder ali local de Norsca, e o seu pai era absurdamente depravado, fazendo algumas coisas que ao mesmo pessoal de Norsca iria dizer calma, isso aí é meio feio. E o pai dele, por ser o rei ali local, o earl é tipo um senhor de terra, um líder das tribos, então ele não é equivalente a um rei para uma facção civilizada, mas ele não tem assim um reinado gigantesco, é só uma coisa mais local. Por essa sua posição na sociedade, o pai dele manteve esses seus impulsos e desejos mais resguardados, ele não se deixou perder nisso aí. Mas já o Sigvald não tinha essa mesma fraqueza. Toda vez que existia uma tentação, ele caía de cabeça na tentação, às vezes literalmente. Outra coisa, eu não vou levar a sério o vídeo sobre nenhum campeão de Slaanesh. Isso aqui é um canal família, então eu vou zoar, mas zoar muito com a cara dele. E quando eu tiver a oportunidade de fazer uma piadinha, eu vou fazer. Bem, o Sigvald caiu desde sua juventude em qualquer tentação. Não existia dizer não. Sigvald, não toma esse vinho, teu pai está guardando para uma ocasião especial. Não deu 1 minuto depois, ele já tomou tudo. Sigvald, espere os convidados chegar para o encontro antes de começar a comer a comida da reunião. A comida desaparecia, o Sigvald já tinha botado... Aliás, ele não comia tudo. Ele só dava uma mordida em cada coisa para mostrar que ela foi mastigada antes, para experimentar um pouquinho de tudo
antes de qualquer outra pessoa. E ele apanhava, não adiantava bater, ele dizia bate mais forte, não dava, é insuportável esse cara, mas tu não conseguia ficar com ódio dele a longo tempo, porque ele era lindo e meio que a aparência dele fazia ele ganhar no argumento, e a maioria das pessoas gostava muito dele por essa feição patológica quanto a ele, mesmo ele pisando e cuspindo nas pessoas e fazendo o que bem entendia. Completamente mimado e estragado, ele cresceu até o ponto que ele começou a fazer perversidades muito, muito maiores. Novamente, esse aqui é um canal família, eu não vou falar muito sobre isso, mas ele começou a ficar entediado das coisas carnais. Ele podia ter qualquer mulher, homem, o que ele quisesse ali da vila. Eles traziam escravos, que eles faziam coisas inimagináveis, mas isso estava ficando chato. Tudo para ele era chato. A única coisa legal para ele era se botar em risco ou tentar fazer algo a mais, avançar mais uma linha, mais um extremo. Então ele começou a passar pro sadomasoquismo e depois para orgias de sangue com assassinato. E quando começou a ficar algo que não tinha mais como esconder, o povo ali que não gostava mais nem um pouco das atitudes desse príncipe babaca começaram a exigir do pai dele que ele tomasse uma atitude de verdade. Então o pai dele o chamou, o convocou para uma reunião e junto com os líderes locais, pessoas mais nobres ali do vilarejo, nobre no pessoal de Norse, que é tipo os campeões ali dos deuses, e ele falou: você é uma falha. E o Sigvald, ele, você é uma vergonha. Ele, eu não tenho vergonha. E ele falou: você é um assassino, você é um inútil, você é um vadio, você é um luxurioso. E o Sigvald rindo e caçoando de tudo que o pai dele falava. E o pai dele falou: e de hoje em diante você vai ser expulso da nossa vila. Expulsão é pior que condenar alguém à morte. Aqui na terra de Norsca, a pessoa vai viver sozinho, assim, num local totalmente desolado. A chance de morrer é praticamente 100%. Quase ninguém sobrevive ao exílio. Mas o Sigvald falou: demorou mesmo, eu estava cansado desse lugar cafona. E ele saiu batendo a porta na saída. E assim o Sigvald foi expulso. Naquela noite, o pai dele foi morto, assassinado pelas mãos dessa criança maldita. No caso, ele ainda era bem novo nessa época. E o Sigvald fez isso aqui com um propósito. Ele recebeu, um pouco antes de ser expulso da vila, uma mensagem de um amigo, de alguém que queria o bem do Sigvaldão. O que ele queria muita coisa do Sigvaldo. E quando Sigvaldo encontrou com esse amigo, ele percebeu que era algo não desse mundo, era algo do mundo dos deuses, porque eles cultuam o caos aqui no norte. Então ele acreditava que aquilo era um emissário dos deuses. Não tá errado, mas é o deus do caos, um deus maléfico pra caramba. E esse emissário se chamava Beluspul. E o Beluspul, ele ofereceu um acordo ao Sigvaldo. Sigvaldo, segura na minha, eu seguro a tua. É assim que Slaanesh funciona. E então, ele, em troca do Sigvald procurar eternamente sensações mais e mais extremas,
temperando e preparando a sua alma para aquela que tem sede. Mas isso, é claro, ele não falou pro Sigvaldo, tá? Ele só falou que ele vai ter que procurar sensações mais e mais extremas, essa é a parte dele do acordo. E em troca, a criatura iria dar a ele o poder que seu mestre lhe presenteou, uma imortalidade. Ele seria para sempre jovem, lindo, belo. E aí já deu, não precisa mais explicar o resto, porque tu já ganhou o Sigvaldi nisso aí. O maior medo dele é envelhecer e começar a ter cabelo branco. Então, juventude eterna para ele manter seu corpinho perfeito é o que ele sempre queria. E se para isso ele teria que continuar vivendo uma vida depravada em busca de tudo que é sensação horrível que esse mundo tem para oferecer, ele iria fazê-lo. E uma das sensações foi trair a própria aldeia, trair o próprio pai. E agora essa falha de pessoa liderou um grupo que fugiu junto com ele, porque existiam aqueles que eram cegamente apaixonados pelo Sigvaldi. Ele tinha várias esposas também, várias mesmo, meu Deus, quanta esposa. Bem, e aí eles levaram isso, no caso eles fugiram ali da vila, porque eles não podiam mais ficar ali. Ele abandonou o local, deixando só o corpo do pai dele morto. E agora que ele foi embora, ele levou consigo seus seguidores até um local prometido pelo Beluspool. E o Beluspool revelou então ser uma criatura pálida, estranha, com vários braços. Essa criatura é um Keeper of Secrets, um demônio maior de Slaanesh. E quando eles chegaram no local prometido, o Keeper of Secrets deu mais um presente pro Sigvaldo. Deu várias coisas, mas o presente era um castelo que flutuava, e esse castelo flutuante brilhava em ouro, o chamado Gilded Palace, quer dizer Palácio Dourado em português. E o Sigvaldi então fez ali a sua casa. Alguém abençoado pelo Príncipe do Prazer começou a chamar a atenção de vários peregrinos ali do norte que buscavam as bênçãos dos deuses. Então, se tu tá perto de alguém que é abençoado, Deus tá olhando para aquilo ali, então ele vai te olhar mais fácil. No caso, o caos corrompe a mente dos humanos que vivem aqui, e eles cultuam essas criaturas como se elas fossem deuses. Então, vários peregrinos vieram para cá para ver o magnífico Sigvaldi, e da grande maioria que veio para cá, poucos saíram, porque ou eles se juntaram aos seus seguidores, ou eles viraram um banquete nas mesas de canibalismo, nas orgias de sangue, um sacrifício pro deus do prazer, que é Slaanesh. E assim, Sigvaldi nessa época fez o nome dele se aumentar muito em fama e lenda nas terras aqui do norte. O maior feito dele nessa época foi ter sequestrado uma princesa, dita na época a mais bela de todas as mulheres. Quando ele escutou isso, ele é assim, o Sigvaldi, ele se entendia de tudo muito rápido. E quando ele soube que ela era a mais bela de todas as mulheres, na hora ele botou na cabeça que ele deveria ter ela. Então ele foi atrás, descobriu aonde ela morava, invadiu junto com seus seguidores o castelo, matou e queimou a casa dela e todo mundo da família, os servos e todo mundo que morava ali. E ele entrou no quarto dela e ele a fez a sua esposa à força. O Sigvaldi, não sei se tu percebeu, o caos é do mal. E depois disso, essa nova esposa forçada, compulsoriamente ali por força, quando ela viu o Sigvaldi, duvido que ela resistiu. Essa beleza incrível, como eu disse, por dentro ela é horrível, por dentro ela é podre.
mas por fora, uau, que corpo. Então o Sigvald agora levou o seu novo prêmio. Não mais, ele já estava entediado dela, mas ele queria mostrar que ele tinha a esposa mais bela de todas, só para jogar na cara dos invejosos, porque se não adianta tu ter algo se tu não pode jogar na cara do outro que ele não tem. O Sigvald, ele naquele Palácio Dourado, possui uma vasta coleção de livros, cada um mais antigo e raro que o outro. Ele nunca lê. O objetivo dele é dizer que ele tem. Só isso. Ele vai atrás de coisas que os outros dão valor para dizer que ele tem mais do que o outro. Ele não tem utilidade nenhuma para aquilo. Ele é a personificação da vaidade e da futilidade. Mas por dentro, além de ser um grandíssimo babaca, o Sigvald também é muito depressivo, porque depois de quando ele bota uma ideia na cabeça e uma busca por uma sensação maior, ele tem tipo um pequeno euforia ali naquela situação, mas depois que acaba, ele volta a uma tremenda monotonia e tristeza, e nada dá prazer para ele. Então o Sigvald vive uma vida eterna em busca contínua do prazer, e ele começou a perceber que quando ele se botava em risco no meio de um combate ou de uma luta, ele tinha uma euforia, uma alegria, uma felicidade naquela sensação de risco, de perigo e violência extrema. Então ele começou a buscar adversários mais e mais fortes, e essa mistura da personalidade depressiva, compulsiva quando ele queria alguma coisa, e essa busca incessante de prazer, fez naquela esposa que ele forçou a ser dele, essa princesa mais bela de todas da época, planejar assassinar o Sigvald de um jeito indireto, junto com um desertor do Império, um antigo, não era nobre, mas um antigo comandante do Império, que fugiu para o norte, achando que o Império humano era fraco, e buscando a força nos deuses aqui falsos do caos. Então ele está completamente errado, mas ele buscou, e nessa busca dele ele acabou achando aqui o Palácio Dourado, entrando para esse decadente host, que é o nome dos seguidores de Slaanesh, e no caso que seguem o Sigvald, indiretamente segue Slaanesh também. O nome é Decadent Host, seria host, como é que eu vou te explicar? Acho que é mais fácil a gente falar que eles são a tribo decadente, acho que seria uma tradução mais adequada, ou grupo decadente. É que hosts são aqueles que vão atrás de alguém, é as pessoas que fazem parte de uma casa, os servos, os serventes, é aqueles que seguem, tipo quando um rei, um nobre vai para uma cidade, ele tem um host, que é tipo as pessoas que vão junto. Eu não sei, acho que isso tem uma tradução para português, mas é uma palavra mais arcaica, então me fugiu agora a tradução. Se você sabe, deixa aí nos comentários, alimente a sede infinita do algoritmo e bote aí no comentário. Bem, e obrigado, porque isso também ajuda o canal. E o Sigvald, então, foi o alvo de um plano contra a sua vida. Eles planejaram tentar induzir a cabeça fraca do Sigvald, de cima no caso, que é a cabeça fraca dele, a outra é a forte, a enfrentar um demônio maior de Khorne. Os demônios de Khorne, conhecidos pela proeza na arte marcial, por ser muito violentos e agressivos, provavelmente ia transformar o Sigvald em carne moída. E o Sigvald,
começou assim, a ideia foi crescendo na cabeça dele. Nossa, ia ser legal matar um demônio maior de Khorne. Realmente, nossa, um verdadeiro campeão. Derrotaria um demônio maior de Khorne. Eu seria o melhor do mundo. Eu seria o... Nossa, todo mundo ia me ver como o melhor. Ele só tem isso, ele só quer ser visto como o maior, o grandioso, o melhor de todos, ter mais que qualquer um. Ele é extremamente ridículo. Eu não gosto de Sigvald, não sei se tu percebeu. Bem, e ele queria enfrentar então essa criatura. Mas como enfrentar um Bloodthirster de Khorne com o que ele tem ali? A armadura dele era muito bem feita e a arma era uma rapieira, uma espada longa e fina, feita para lutar esgrima. Não sei se já lutou esgrima alguma vez na vida, eu não, também acho que não deve ter lutado, deve ser caro pra caramba, só a roupa ali deve ser muito cara, mas tu já viu esgrima num filme, então tu sabe como é que é. Pois é. E essa rapieira é a arma de escolha dele, por ser uma arma elegante, fina e delicada, igual ele. Sigvald, tá, tudo bem. Ele queria enfrentar, então, um demonhão de Khorne com um machado gigante, com uma arma demoníaca e que nunca perdeu uma batalha. Essa eu queria ver, mas infelizmente o Sigvald não é um completo tapado. Ninguém vira um campeão do caos sendo burro, ignorante e inocente. Ele não acharia que ele derrotaria um campeão de Khorne no mano a mano. Ele precisaria de uma ajuda. Lembre-se que ele teve várias bênçãos do seu Deus. Aliás, ele ganhou tantos palácios que assim, o palácio dele era o primeiro. Depois ele ganhou um maior logo em cima do primeiro. E o primeiro foi caindo no chão. Depois ele ganhou um maior em cima daquele segundo. E o segundo foi caindo no chão. E assim por diante. Ele tem uma espiral de palácios. Os mais embaixo estão destruídos, abandonados completamente ao ermo, assim, abandonados. Enquanto os mais em cima são resplendorosos, brilhantes e cheios de vida. E toda a coleção de artes e coisas que ele valoriza, aliás, ele não valoriza, outras pessoas valorizam. Assim, ele tem peles exóticas de animais raros, ele tem seda da mais fina, ele tem camas gigantes onde ele faz orgias horríveis. Não é legal, não vá pra lá. Bem, em si, agora ele queria ter esse objetivo e ele precisaria de ajuda. Para isso, ele foi então à busca do seu patrono. E quem fazia o intermediário entre ele e o Deus do Prazer era o Keeper of Secrets, o Belus Pule. E o Belus Pule olhou para ele e falou: você só fica naquele seu palácio, você ficou preguiçoso, você não é mais engraçado para brincar, enquanto tomava uma tacinha de vinho fino. Deve ser assim que eles tomam, não sei como é que eu não tomo vinho. Bem, no caso, ele estava ali tomando vinhozinho fino e rindo da cara do Sigvald. Sigvald, como pode ser tão belo e tão burro? Se você quer uma bênção daquele que tem sede, você tem que dar algo em troca, Sigvald. Você não vai só receber sem dar, Sigvald. É assim que eles falam, na minha cabeça é assim que essas coisas falam. Bem, agora o Sigvald então teria que fazer uma missão para essa criatura em troca do poder necessário para matar um demônio maior de Khorne. E o Sigvald, quando bota uma ideia na cabeça, muito difícil de tirar, então ele iria fazer qualquer coisa, estava obcecado por isso, para provar que ele iria ser o melhor lutador do mundo. Ou melhor, só para ter o prazer de matar e dizer que matou um campeão do Deus do Sangue, para dizer que ele venceu o melhor das artes marciais. Era essa a vontade dele, não é porque ele queria ser o melhor do mundo, era só para dizer que ganhou.
Então, o Keeper of Secrets, esse demônio maior de Slaanesh, sabia dessa fraqueza. Eles sentem e se alimentam e usam a fraqueza dos mortais. E o Keeper of Secrets deu a ele 3 missões. A primeira, ele deveria enfrentar um dragão. E nesse dragão, ele precisaria trazer de volta uma garra da criatura. O Sigvald, isso está abaixo de mim. Um dragãozinho que gospe fogo não é nada perto da minha magnificência. E você sabe disso. E o Belos, um querendo se aparecer mais que o outro. Não é um dragão qualquer, Sigvaldo. Eu vou fazer 10 vozes diferentes, que eu esqueci qual que eu fiz antes. Desculpa, eu tenho memória de um peixe dourado. Você, Sigvald, terá que derrotar o maior dos dragões do caos. E o Sigvald... Ei, você acha que eu não sou capaz disso, não é? Farei com facilidade. Mal sabia o Sigvald que o maior dragão do caos é o Garou. O Garou era um dragão que já foi dos elfos e era o mais velho dos dragões, era o pai dos dragões. E ele foi corrompido durante uma grande invasão do caos ao Tuan por ninguém menos do que o mestre da mudança. Tzeentch possuiu o corpo do dragão e dividiu o pescoço dele em 2. Uma cabeça controlada por Tzeentch e a outra cabeça do dragão tentou lutar contra a cabeça controlada pelo deus do imaterial, mas no final a força de Tzeentch foi maior do que a força de vontade do dragão, e a cabeça que usa magia, que é a possuída por Tzeentch, controla o corpo da criatura e meio que deixou dormente o outro cérebro da criatura antiga. Aquele antigo dragão dos elfos é apenas uma sombra do que ele já foi. E em comparação ao Sigvald, eu trouxe aqui na escala para te ver mais ou menos a diferença de tamanho entre o monstrão e o Sigvald. Bem, o Keeper of Secrets estava mandando o Sigvald a morte, mas ele não sabia disso. Slaanesh é traiçoeiro, Slaanesh é sacana, Slaanesh vai pregar peças, não tanto quanto Tzeentch. Tzeentch vai te ferrar muito, Slaanesh vai te ferrar de outro jeito, mas mesmo assim, eles são tudo umas invejosas e uma quer ser melhor que a outra. E o Keeper of Secrets estava ficando muito insatisfeito que o Sigvald estava roubando o holofote. Não, nessa passarela só tem lugar para uma. Então, o Keeper of Secrets não queria mais a competição, já cansou de brincar com o Sigvald, mas o Sigvald não sabia disso. E como ele estava obcecado e ele é fraco, ele foi atrás dessa missão impossível. Não demorou muito, já que ele foi guiado pelos demônios menores de Slaanesh até o local, aonde era a toca desse grande dragão. E o Sigvald, então, entrou sozinho, porque era a missão dele e apenas dele, até porque ele não queria dividir a glória com ninguém. Ele teria pego sozinho a garra do maior dos dragões do caos. E durante a sua entrada nesse lar do dragão, ele encontrou uma pessoa caída num buraco, uma armadilha antiga onde esse dragão fez seu lar, e essa pessoa disse a ele que ele veio tentar enfrentar o dragão. Ele estava numa busca parecida com a de Slaanesh quando ele caiu nessa armadilha e quebrou as pernas e não conseguia mais sair sozinho daquele buraco. O Sigvald riu. Isso jamais aconteceria comigo. O que faz você pensar que eu ajudaria um perdedor como você? Então,
aquele que estava lá embaixo no buraco falou: por favor, me ajude, eu só peço que você me liberte e em troca eu te darei isso. E ele mostrou uma caixinha. E o Sigvald, o que tem na caixa misteriosa, Sigvald? E o Sigvald ficou curioso, que queria saber o que tinha naquela caixa. Ele perguntou: o que é isso aí, por que eu me importo? Então, aquele que estava preso falou para o Sigvald: bem, nessa caixa tem uma melodia élfica antiga que consegue acalmar a besta. É a única coisa que faz ela parar. E o Sigvald, interessante. Então o Sigvald jogou uma corda, ajudou ele a levantar. Quando chegou lá em cima, o viajante percebeu que o Sigvald não tinha trazido corda nenhuma. Era outra coisa longa que ele jogou. Mas tudo bem, agora ele estava salvo ali em cima. E agora que ele estava salvo ali, o Sigvald pegou a caixa e falou: a minha parte do acordo era te libertar. E Sigvald então enfincou a rapieira no coração daquele antigo buscador da bênção do caos e matou ele ali mesmo, dando um sorrisinho e continuando seu caminho com a caixinha de música, saltitando e pirilampeando para dentro da caverna. Chegando próximo da região onde ficava o dragão, ele percebeu a cagada que fez. Uma enorme pedra bloqueou a saída e ele olhou pro dragão e viu que realmente Sigvald é muita areia pro teu caminhãozinho e não dá pra tentar fazer charme no dragão. O dragão abriu os olhos nas duas cabeças e voou pra cima do Sigvald. O Sigvald saiu correndo, se escondendo atrás de pedras e pilares caídos na grande caverna. O dragão soltava enormes bolas de fogo e magia caótica de Zint, que queimou os cabelos de Sigvald. Ele estava chamuscado, mas o seu escudo resistiu ao fogo e a armadura também, mas agora queimado e com a pele machucada de queimaduras em vários pontos. Ele conseguiu achar um recesso na parede e ele entrou quando uma caudada do dragão jogou ele bem fundo na caverna e ele quebrou, aliás não quebrou, mas ele feriu muito a perna. A cauda desse dragão tem umas escamas ásperas mesmo, que cortam como aço, e quando ele bateu ali, algumas pegaram na perna dele, quebrando parte da armadura e cortando a perna em vários pontos. Então agora ele estava escondido atrás de uma pedra numa reentrância pequena, enquanto o dragão gritava lá fora e tentava cavar, tentando abrir o buraco, e o Sigvald torcendo que o buraco aguentasse, escondido lá dentro, chorando igual uma menininha. O que o Sigvald faria? E naquele momento que ele estava sozinho lá dentro, pensando como ele foi um trouxa, como ele foi enganado, como tudo deu errado. Eu não falei, mas ele tentou enfiar a rapieira dele na garra do dragão enquanto ele estava cavando ali dentro, e a rapieira dele simplesmente entortou e quebrou, que nem um palitinho de dente. E o dragão só ficou mais nervoso e continuou cavando mais rápido. E o Sigvald, naquele beco sem saída, começou a pensar: caixinha mágica, música élfica. Aí ele tirou a caixinha mágica do local onde ele estava guardando, ele não usa bolsos, ele abriu a caixinha e ele começou a dar corda. E ele conhecia aquela música ele já tinha escutado de uma prisioneira élfica que ele torturou até a morte. Então ele começou a cantar a melodia daquela melodia élfica na sua voz linda e maravilhosa.
Eu lavava, eu passava, cê não dava valor. Agora que eu sou puta, você vem falar de amor. Pagadá, pagadá, pagadá. Porque pra mim música elf e funk é a mesma coisa. Bem, no momento que o dragão escutou aquela música horrível, a cabeça que ainda tinha um pouco de sanidade começou a atacar a cabeça corrompida pelo caos. E um lado do corpo do dragão começou a tentar matar o outro. Durante esse conflito, uma das garras do dragão caiu, o Sigvald pegou a garra e saiu correndo da caverna. Ele conseguiu se esgueirar pela pedra que tinha bloqueado a entrada, porque o dragão naquela destruição toda fez a pedra mover um pouco. E ele saiu correndo com a garra nas costas, agora muito, muito feliz, porque o dragão não ia conseguir perseguir ele tão cedo e ele tinha conseguido cumprir a missão. Apesar disso, ele agora estava feio. Tudo que eles tentaram, ele chegou lá, o pessoal que adorava ele, meu príncipe maravilhoso, tentaram botar curativos na sua perna. Não me toque, não olhem pra mim, a minha maquiagem está desbotada. E ele continuou andando em direção ao Bellows Pool. Ele iria ter uma conversa com esse Keeper of Secrets. E ele chegou lá e o Bellows Pool tomando a sua xicrinha de vinho, desculpa, taça de vinho, tá? Como eu falei, eu não bebo vinho. Bem, agora ele jogou a garra nos pés do Keeper of Secrets e falou: fácil, achei easy, GG, cê não tem algo melhor pra mim fazer não? Então o Keeper of Secrets, tudo bem, você está horrível e seu cabelo está mal feito. Nossa, mas calma. O Sigvald ainda precisava dele, porque... Mas o Sigvald começou a ter uma raiva dessa criatura, e a criatura então falou a ele: bem, a sua segunda missão, Sigvald, é enfrentar um espírito. Aí o Sigvald deu um sorriso: eu acabei de enfrentar o maior dragão do caos. Você quer que eu enfrente um espiritinho? Fácil. Achei easy. Já pode me dar logo a bênção de Slaanesh, porque não precisa nem eu perder meu tempo. E o Keeper of Secrets deu um sorriso e falou: não subestime esse oponente, Sigvald. Se você subestimá-lo, essa será a sua perdição. Você deve ir para um bosque que fica ao norte daqui, Sigvald. Então Sigvald continuou seguindo ao norte, e bosque nessa região. Aqui já é as terras desoladas do caos, um local completamente corrompido pela magia caótica. Árvores não crescem aqui, mas o Sigvald continuou então até a missão que ele recebeu, e ele achou, para sua surpresa, um bosque verdejante. Tá, ok, tudo bem. Aqui deve ter o espírito que eu tenho que matar. Então o Sigvald, quando ele pisou no bosque, ele percebeu que a luz naquelas árvores densas sumia, era uma escuridão que gelava até a sua espinha. Ele pegou, antes de entrar, inteligente, pegou vários e vários galões de óleo e acendeu uma tocha e levou várias tochas reservas para iluminar o caminho. Detalhe, ele pegou uma rapieira nova, ele tem vários, não tem uma só. E agora, usando a tocha para iluminar o seu caminho e levando alguns galões de piche, no caso, que é o que eles usam para acender a tocha, ele continuou andando ali, procurando a criatura, quando de repente ele percebeu a criatura era um pouquinho a mais do que ele poderia enfrentar. Um espírito da floresta de ossos e energia, uma coisa etérea,
Quando o espírito aparecia, ele batia com a rapieira, o espírito sumia e aparecia em outro lugar, e de repente o espírito invocava uma árvore, galhos vinham e cortavam o rosto de Sigvald e atacava aqui e ali, e onde ele passava a floresta inteira começou a se virar contra ele, e o espírito era uma coisa que ele não conseguia derrotar, até que o espírito utilizou uma árvore como braço e derrubou o Sigvald na raiz de outra árvore. E a tocha do Sigvald agora caiu e começou a queimar a raiz da árvore. E nisso o espírito começou a se contorcer. Aí o Sigvald olhou para a árvore, olhou para o fogo, botou o piche na árvore, botou fogo, e o espírito começou a se contorcer e desaparecer. E aí o Sigvald, ora, peraí, é isso. Essa é a solução, simples assim. Ele começou a queimar árvore pós árvore, e mesmo que o objetivo desse desafio era que ele morresse, ele conseguiu, utilizando raciocínio rápido, um pouquinho de sorte e muito fogo, desvendar a fraqueza do espírito. Assim, não é um videogame que o espírito tem um ponto brilhante vermelho que tu acerta ali e causa dano. Então descobrir a fraqueza de uma criatura caótica que realmente é algo que muitos não conseguiram. Aliás, a floresta estava repleta de ossos. E agora que o Sigvald descobriu, ele começou a queimar as árvores e depois deu a ordem pro pessoal que estava lá com ele, que eles ficaram ao redor da floresta esperando ele sair, a jogar todo o piche na floresta e começar a queimar tudo. E assim, utilizando o poder da queimada, ele conseguiu acabar com o espírito maligno. Novamente, caos. Caos é do mal. O espírito provavelmente era um ser da terra e que estava aqui protegendo essa região, tendo pouca vida que tinha nesse local amaldiçoado, e que os deuses do caos não conseguiram enfrentar ele diretamente, necessitando mandar um campeão para lá para matar um espírito da terra e da vida. Então, mais uma vez fazendo cagada. E agora, depois de voltar de lá, eu imagino a cara que o Sigvald ficou quando ele chegou, todo arranhado, cheio de ferpa pelo corpo, todo machucado, com o cabelo chamuscado do dragão, com a perna queimada. Ele chegou no local onde o Beluspool sempre estaria esperando por ele, e agora ele não estava mais ali. Ele deixou apenas 2 pergaminhos. Um pergaminho escrito leia esse primeiro e um segundo pergaminho escrito leia esse depois. Então ele abriu dessa vez o primeiro pergaminho, e o primeiro pergaminho mostrava uma imagem dele velho, feio, enrugado. Nossa, haja botox para reparar aquilo ali. O Sigvald não, e desmaiou no chão. Ele não desmaiou enfrentando um dragão, ele não desmaiou enfrentando um espírito de séculos ali da floresta, mas ele desmaiou vendo ele mesmo levemente envelhecido, e aí ele caiu mal no chão. Depois de um tempo desmaiado, o pessoal trouxe para ele uma aguinha com açúcar, flavorizada, claro, botaram também umas gotinhas de limão para dar um gostinho, que senão ele não toma. Então, agora que ele estava um pouquinho melhor, deu um mal-estar aqui. Aí ele levantou, olhou de novo, porque não, eu não posso ver, eu não quero nem abrir o segundo. E aí o pessoal abriu o segundo para ele e falou, não, meu senhor, veja o segundo. Ele, não quero. Ele deu um piti. Depois de um bom tempo convencendo ele, eles mostraram que os pergaminhos são 2 profecias. No caso, junto com o Sigvald, além de mortais e pessoas que buscam ser campeões do caos, também existem magos do caos que entendem nessas coisas. Os pergaminhos diziam que ele poderia ou A, ser esquecido, envelhecido e perder a sua eterna beleza e magnificência, que isso ele jamais faria, ou B, ele poderia ser a coisa mais bela que esse mundo já viu. Uma verdadeira obra de arte viva,
algo mais do que ele poderia sonhar. Então, o Sigvald jogou o primeiro negócio fora e mandou o pessoal queimar, e ele leu as instruções para esse segundo caminho. Tudo que ele precisava fazer era ir ao norte, muito ao norte, numa peregrinação, até ele achar um portal. Nesse portal haverá 2 pedras. Ele vai precisar fazer um pacto de sangue nessa pedra. Então, Sigvald, tendo em vista o prêmio maior de ser muito mais do que ele já era, foi até lá. E também, para não envelhecer, nosso Slaanesh o livre, ter rugas, ele foi até então esse local. No caminho, ele viu exércitos inteiros de criaturas e seguidores do caos em barcos voadores se enfrentando no céu. Ele viu montanhas que corriam como rios. Tudo isso para ele, segunda-feira, nada, ele continua andando como se fosse nada, porque ele tinha um objetivo, e o objetivo dele era ficar fabuloso, e ele não pararia até chegar lá. Durante esse processo, eu não achei muitas artes do Sigvald, por isso eu trouxe bastante miniaturas dele, algumas com variadas capacidades de beleza. Acho engraçado quando alguém faz o Sigvald feio, acho divertido e acho que é meio que karma. Mas em si, o Sigvald deveria ir ao norte buscar essa missão. Depois de muitos dias caminhando, novamente agora todo sujo, todo suado, com o cabelo chamuscado, todo arranhado, cortado e sua pele machucada pelo espírito da floresta, vários hematomas e roxos. Ele não estava nem um pouco magnífico nesse momento. Ele viu o portal. Chegando no portal, ele fez o ritual que ele deveria fazer, que o pessoal lá ensinou ele para fazer, e que aquele pergaminho estava dizendo também para fazer. E aí ele cortou um pedaço da sua mão e botou a mão na pedra. Nesse momento, a mão dele petrificou, ela começou a virar a pedra e a petrificação estava subindo e o Sigvald estava paralisado. E aí ele teve uma visão de tudo o que ele já tinha feito na vida, desde a sua infância, desde a primeira vez que ele experimentou uma coisa nova, um gosto novo, um prazer novo, um excesso novo. Ele começou a ver os anos se passar na frente dele e o tempo também que ele viveu se passar na frente dele. Por essa eu não esperava. Bem, pegadinha do malandro. Bem, ele depois desse tempo, ele começou a perceber todas as coisas que ele já fez, tudo que ele conquistou, e assim como ele teve uma vida repleta de várias sensações, e ele sentia essas sensações sendo sugadas dele, e ele ficando mais e mais vazio, e é como se ele conseguisse na última visão ver o final do seu corpo petrificar. Uma sensação de angústia, impotência e pânico tomou conta da sua mente, mas apenas por alguns segundos. Depois disso, ele ficou apenas com o vazio e ele se viu em um local diferente. Um local vasto, gigantesco, com coisas incríveis. Ele estava agora na terra dos deuses, e ele olhou para si mesmo, que a primeira coisa que ele pegou foi um espelho para se ver. Ele era uma sombra sem forma, apenas uma alma perdida vagando naquele local, sem nada. O seu lindo corpo se foi, a sua beleza que ele tanto estimava se foi, e o Sigvald agora não tinha mais nenhum sentido para viver, mas ele já estava morto, então não sei se isso vai muito agora de consolação, e ele estava perdido no imaterial, quando de repente
ele escutou uma vozinha lá longe, o chamando: venha, venha cá, meu princeso. E ele começou a se aproximar de longe. Aquela não tinha uma forma, era uma coisa aberrante. Quanto mais próximo ele chegava, aquilo começava a ter mais e mais forma, até o momento que ele chegou perto o suficiente para ver o que era. Aquilo era a perfeição. Era ele mesmo, quando ele estava no auge da sua forma. E ele falou e exigiu então saber quem é que estava utilizando o seu corpo perfeito e magnífico. Então ele escutou na própria voz, que é uma coisa estranha, mas ele estava tendo... Será que é um monólogo tu falar contigo mesmo? É um diálogo, porque tem dois... Não importa, pormenores. Ele estava agora conversando com ele mesmo. E essa imagem em espelho dele, claro que ele agora era uma sombra, ele estava vendo o corpo dele falar com ele. Essa imagem em espelho se chamava Slaanesh. E Slaanesh é o seu maior desejo. Slaanesh é a perfeição. Na cabeça de Sigvald, ele era a perfeição. Então ele vê Slaanesh como ele mesmo. E Slaanesh contou que ele poderia ter dois caminhos. Ele falou: posso ficar parecido com o Lula Molusco bonito, então sim. Bem, calma, Slaanesh, nem contei ainda o acordo, espera. Aí no caso, ele falou o seguinte, Slaanesh falou que se você quiser, você vai vagar para sempre como um nada. A única coisa que te mantém aqui sou eu, senão você vai vagar e virar o brinquedo deles. E aí ele se vira e vê várias criaturas do imaterial sedentas e como tubarões querendo comer uma carcaça. E ele, opa, melhor não, mas eu já ia escolher a segunda opção mesmo. Então Slaanesh falou: ou você pode escolher a segunda opção. Ele, sim, a segunda opção. Slaanesh, calma, deixa eu fazer meu diálogo de Deus malvado aqui do caos. Pô, tu tá estragando o momento pra mim. Sabe quanto tempo eu esperei esse momento? Tu não sabe, não estraga o meu momento. Para. E aí então ele ficou quieto. E Slaanesh começou a fazer aquele discurso do malvadão: ou você pode me servir eternamente e buscar junto a mim os prazeres que esse mundo pode nos oferecer. E ele falou assim, Slaanesh olhou para ele: quieto, de quando ele fala assim, para. Então, agora ele teria que trocar apenas uma coisa pequena, uma coisa minúscula, quase que insignificante. E Sigvald já tinha assinado o acordo mesmo. E aí Slaanesh falou: pô, tu não vai nem ler o acordo pra saber o que é, pra fazer aqui tipo toda aquela transição maléfica de tu perder um negócio. E ele: não quero, eu só quero ser bonito de novo. Então o Slaanesh o Sigvald, ele ataca a tentação. Qualquer tentação que existe, ele cai. Então o Slaanesh não precisou nem se esforçar para fazer ele cair nisso aqui. Ele caiu assim de cabeça na tentação e nem perguntou duas vezes. E Slaanesh seria muito benéfico com esse seu campeão, porque ele faria coisas absurdas ainda na vida, melhorando ainda mais aquele gosto delicioso. E Slaanesh sugou aquelas sensações que ele teve até agora, e Slaanesh adorou essa sensação e queria mais. E o Sigvald teria o potencial demais, ainda agora potencializado, aumentado a sua capacidade com as bênçãos e o poder que o Slaanesh vai dar para ele. Agora o Sigvald foi então renascido, ele renasceu sob o olhar e as bênçãos de Slaanesh.
Ele voltou ao mundo com seus cabelos intactos, não mais chamuscados pelo dragão, com as luzes e o brilho feito em dia, com agora o seu corpo físico novamente perfeito. Todas as feridas, os arranhões, os machucados cicatrizaram imediatamente e voltaram ao normal. O seu rosto voltou àquela beleza juvenil que ele sempre teve. E ele, estilo Sailor Moon, começou, não sei se já percebeu que o Slaanesh gosta desse estilo Sailor Moon, começou a aparecer uma armadura que foi anexando no seu corpo. A armadura perfeitamente desenhada para valorizar suas curvas, tanto que a armadura não tem nenhuma proteção no glúteo, na região do traseiro, no popozão dele, não tem nada, apenas um fino véu para deixar um pouquinho para curiosidade, mas valorizando as curvas desse campeão de Slaanesh. Não só a armadura dourada e abençoada por Slaanesh, que é tão resistente quanto qualquer metal que os anões conseguem forjar, ele também recebeu uma espada. Essa espada, a Silver Slash, é uma espada feita da própria arma de Slaanesh. Então, ele é o único mortal que usa uma arma de um deus do caos. E essa espada é uma linda rapieira com um cabo todo trabalhadinho. E essa espada, ela se mexe com uma velocidade, uma vontade própria que amplifica ainda mais as habilidades de luta do Sigvald. Ela consegue fazer e dar golpes com uma velocidade que deveria ser impossível alguém conseguir. E ele também recebeu um lindo escudo adornado de vidro cristalino que reflete a sua própria imagem, para que ele possa, durante a batalha, retocar a maquiagem e o batom e tá sempre impecável para qualquer situação. Falando em espelho, depois que ele saiu dali, o demônio maior de Slaanesh veio para consumir o seu corpo. O Beluspool viu ele descendo assim dos céus e não encostando mais no chão. Ele agora flutuava. A terra não tinha mais, não era mais digna, e a terra não tinha o direito de encostar a sua sujeira nos pés maravilhosos de Sigvald. Ele flutuava quando andava, ele vinha desfilando no ar, e o Belus falou: olha só, isso era tudo que eu queria pra ti, eu sempre te quis bem. E aí o Sigvald abriu os braços e o Belus foi abraçar o Sigvald, e o Sigvald então enfiou a rapieira no pescoço da criatura, e a criatura, o Keeper of Secrets, finalmente sentiu dor, agonia e o abraço da morte. A criatura, no seu último suspiro, agradeceu a Sigvald por ter dado a ele aquela última sensação enquanto caía no chão morto. E assim Sigvald cortou o intermediário e agora ele era o escolhido de Slaanesh, e só pode haver um na passarela. Quando ele voltou, os seus seguidores, nossa, se eles já adoravam ele antes, agora eles adoravam ele cegamente. Eles fizeram uma guarda de elite, apenas aqueles mais bem definidos e bonitos e totalmente depilados conseguiram entrar. E eles utilizaram armaduras e armas agora que refletem o esplendor e a beleza do seu campeão.
a guarda de espelho, a Mirror Guard, é a guarda pessoal do Sigvald, e aonde eles vão mostrando para ele os reflexos na armadura e no escudo da sua magnificência e beleza infinita. Então, onde ele anda, os seus guarda-costas vão junto, mostrando sempre aquela imagem, muitas vezes morrendo, porque eles têm que parar para arrumar o foco e a luz no Slaanesh, desculpa, no Sigvald, eu confundo os dois, que é tudo com S. Bem, e agora a guarda de espelho vai segui-lo para sempre. E tem essa unidade também no Warhammer Total War. É uma das unidades mais bonitas, mas eles não são únicos, assim, não tem assim um diferencial. Eles deviam ter aquela opção de guardião que reduz o dano que o comandante do exército ou que heróis tomam, porque eles vão se botar em risco para defender o seu amado. Então eles farão qualquer coisa para morrer por Sigvald. E o Sigvald também, ele tem uma ideia agora que ele renasceu, que ele é imortal, e essa ideia que ele é imortal vai fazer ele cometer algumas gafes. Uma delas foi quando ele descobriu que as pessoas achavam que os elfos tinham um cabelo mais sedoso que o dele. Ele, nossa, ele vai escalpelar todos os elfos que ele achar, ou seja, ele vai arrancar o couro cabeludo do elfo vivo. Não tá errado, até aí não tá errado. O errado é que ele segue o caos, mas ele vai fazer isso. E aonde tem mais elfos nesse mundo? Em Ultuan. Então, como eles estão se mostrando mais belos do que ele, no caso, na questão do cabelo, isso não pode passar assim. Ele vai lá enfrentar os elfos. Bem, não sei qual é o segredo dos elfos, mas eu acho que eles devem usar muito condicionador e reparador. E, em geral, agora a horda dele, a Decadent Host, vai seguir até o Tuan. Foi difícil para eles acharem o local, mas graças a Slaanesh guiando eles conseguiram chegar na Ilha Amaldiçoada, Encantada dos Elfos, e eles começaram a procurar elfos para matar. Infelizmente, os elfos sabiam do ataque e se prepararam. Uma heroína dos elfos, que já no caso ela foi aprendiz do Tyrion, então ela era uma das mais hábeis em espada e luta dos elfos, e também sabia muito a noção de tática, e agora era uma general. Ela sabia que enfrentar as forças caóticas em campo aberto era burrice, mas ela também sabia que o pessoal do caos é idiota e não tem paciência. Então ela jogou o jogo longo. Ela usou magia élfica para esconder cidades. Então, agora que eles atacaram a ilha de Ultuan, eles encontraram apenas florestas, clareiras e estradas que levam nada a lugar nenhum. Cidades inteiras desapareceram. E quando eles começaram a procurar mais próximos de realmente um local onde tinha uma cidade escondida, uma grande neblina fazia eles ficarem totalmente perdidos. E quando eles tentavam se separar para tentar achar onde os elfos estavam se escondendo, Silverhelms, a cavalaria leve dos elfos, atacava esses grupos separados. E um a um, as forças dessa Decadent Host, dos seguidores aqui do Sigvald, foram sendo eliminadas, mas nenhuma vitória decisiva conseguiu ser travada, já que as forças maiores estavam concentradas ao redor do seu general. Felizmente, junto com ele, não vieram apenas seguidores de Slaanesh, vieram também seguidores de Khorne. E um desses seguidores de Khorne estava completamente de saco cheio desse príncipezinho arrogante, e ele decidiu enfrentar ele num duelo. E o Sigvald,
Ok, aceito. Durante esse duelo, os dois, muito capazes da forma marcial, começou o duelo, assim, era uma coisa que estava levando horas e horas para acabar. E enquanto o seguidor de Khorne dava uma enorme machadada no escudo, o Sigvald fazia uma rodopiada de balé e desviava e ficava rindo. Então o seguidor de Khorne corria e usava o seu escudo com o peso para tentar jogar o Sigvald para longe. Quando ele viu, o Sigvald estava atrás dele, utilizando a rapieira para tirar um pedaço da armadura que caía. O Sigvald estava saboreando essa vitória. Ia ser uma vitória fácil e ele ficou completamente perdido nesse duelo, enquanto ele estava humilhando aquele campeão de Khorne, arrancando a roupa dele, fazendo pequenos cortes aqui e ali, machucando ele aos poucos. Ele não estava dando o golpe final, ele estava saboreando aquela sensação. Enquanto isso, as forças dos elfos perceberam que os soldados do caos agora estavam totalmente fora de formação e o seu comando estava distraído. Então eles utilizaram esse momento para lançar uma enorme emboscada e começar a atacar as forças do caos, totalmente irregulares no acampamento, que ninguém estava em formação, ninguém estava posicionado, muitos não estavam nem equipados. E durante esse ataque surpresa dos elfos, forças caóticas começaram a fugir, demônios começaram a perder a capacidade de se manifestar nesse mundo e se separar, e o Sigvald nem aí. O pessoal começou a tentar levar a informação que o ataque estava sendo feito, e muitos começaram a se dispersar aqui da roda do duelo, e o Sigvald nem aí. Até o momento que o Sigvald cansou de brincar com a comida e ele matou e enfincou a rapieira diretamente no crânio do seguidor de Khorne, que caiu para trás, totalmente humilhado da vitória. Porém, quando Sigvald puxou a rapieira do crânio, veio um fluxo de sangue do olho que ele enfincou a rapieira, e aquele fluxo de sangue lembrou ele de um vinho horrível, um vinho doce, barato, que ele tomou, que era de um vilarejo da Bretônia. E ele começou a fazer cara de nojinho, como se fosse vomitar. E ele saiu dali andando assim, meio ajoelhado. E aí o pessoal na frente, senhor, nós estamos sob ataque. Ele matava quem estava na frente dele. E quem não saía da frente, ele simplesmente matava. E ele começou a ir para o canto para vomitar. Depois disso, ele foi embora. E ele voltou agora para Bretônia, aonde ele achou o vilarejo que aquele vinho que deixou ele enjoado que fez ele passar mal foi feito, e ele queimou o vilarejo e matou todo mundo que vivia nele, só para dar a mensagem de não fazer ele passar mal com vinho de baixa qualidade. O que é um vinho de baixa qualidade? Como eu disse, eu não sei. Eu acredito que deve ser vinho doce, que eles falam que é tipo vinho ruim, assim, sei lá. Mas não gostou. Em geral, todo vinho pra mim tem a mesma consistência, o mesmo negócio. Todos eles devem ser horrível. Mas agora, ele vomitando ali, passando mal e depois tendo a sua vingança, ele infelizmente não terminou o genocídio total dos elfos, deveria ter terminado de acabar com todos, mas Sigvald, uma falha atrás da outra, não espere que Slaanesh vai vencer nada maior, e ele acabou voltando para casa. E assim é as histórias de Sigvald. Algumas vezes ele faz uma conquista enorme, uma vitória que ninguém imaginava. Algumas vezes ele dá um piti total e é um completo inútil. É difícil saber se o Sigvald vai fazer algo muito destrutivo ou vai ficar só sentado no seu palácio por mais uma década, curtindo orgias, bebidas e comida, e tortura e sadomasoquismo, ou se ele vai decidir fazer alguma coisa e atacar os reinos livres do sul para espalhar a glória de Slaanesh onde ele vai. Em si, ele é totalmente assim instável e não pode esperar que ele já não bate muito bem da bola para ser um campeão do caos.
Ah, e eu não falei o preço. O preço que ele pagou para conseguir virar o campeão do caos. Ele nem escutou, ele não queria nem saber. Bem, o Sigvald, para que Slaanesh pudesse sugar ele melhor, teve que dar um canudinho. Pois é, ele não tem bolso na armadura e ele não levava um canudinho com ele, então ele teve que entregar outra coisa para Slaanesh. No caso, é exatamente isso que você está pensando, mas o que ele queria era ser belo, bonito e lindo, e isso Slaanesh concedeu. Leia, moral da história, leia sempre as entrelinhas e escute até o final, porque sempre tem alguma coisa no acordo. Não vale a pena. Tudo de bom, vejo vocês na próxima e que Sigmar esteja com vocês, porque os deuses do caos vão fazer coisas que, olha, cara, isso é mais do que cruel, o que eles fizeram com o Sigvald. Tudo de bom.